Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, falando diretamente do IBM Think 2023 que está acontecendo aqui em São Paulo. E comigo está o Marco Calil, o Marco que é o líder da IBM Consulting no Brasil. Marco, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Paulo. Estar aqui com você. Prazer é meu, obrigado aí pelo tempo para conversar com a gente. Bom, Marco, a gente tem visto muitas coisas interessantes aqui, não? E uma das coisas que eu queria perguntar para você assim, não, é que, bom, temos visto aí não, alguns números aí do crescimento. Bom, inteligência artificial, só se fala de inteligência artificial e de como que as empresas estão abraçando isso aí, se não é pelo amor, é pela dor, mas o fato é que está todo mundo realmente abraçando. Nós vimos que o número é 60%. Dos líderes aqui no Brasil, não, veem a inteligência artificial e a cloud computing como hoje um diferencial competitivo. A primeira pergunta que eu farei para você é, desses 60%, porque esse é um número bastante grande e que ele cresceu muito rapidamente aí, né, de pouco tempo para cá, né? Quantos dessas lideranças de mercados diversos realmente sabem o que é a inteligência artificial, estão fazendo essa escolha com consciência, e quantos estão só surfando numa onda? Bom, Paulo, obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito importante, muito interessante. Eu costumo dizer que a inteligência artificial não é algo que aconteceu agora, né? Ela já vem aí, pelo menos de uns 10 anos ou mais, aprendendo, né? Ela vem sendo adotada pelas empresas, e as empresas algumas grandes empresas principalmente, já vêm aprendendo bastante com a inteligência artificial nos seus negócios, né? Tanto nos seus processos internos como nos seus processos com clientes. Então, para muita empresa, é uma coisa que está muito com o pessoal de tecnologia, o pessoal de tecnologia trabalhando. O que mudou nesses últimos tempos? Mudou que ela foi democratizada. Todo mundo consegue usar algo relacionado à inteligência artificial, coisa que estava muito restrito às pessoas que eram mais especialistas técnicos. Você, como usuário final, você não via a inteligência artificial, mas ela estava lá. Por mais que você usasse no seu celular o tempo inteiro, você nem sabia que ela estava lá. Exatamente. Então, ela está ali, naquele teu celular, ela está ali nos sistemas que os clientes utilizam, está ali no teu contact center, no teu customer care. Ela está em várias operações já hoje. Só que agora ela democratizou, ela apareceu, e apareceu de uma forma abrupta e potente demais, né? E eu costumo falar que o que aconteceu aí foi um match perfeito entre a tecnologia existente, que são que a gente falou muito, Large Language Model e os Foundational Models, né, que permeiam a inteligência artificial generativa, por isso que a gente fala que é generativa, porque ela gera o conteúdo, né? Essa inteligência artificial, ela ficou ao alcance do usuário. E o usuário, poxa, tantas empresas, o que mais eu posso fazer com isso? Isso vai potencializar muito o que as empresas já estão usando, os projetos de inteligência artificial que já estão em curso, e vão criar novos projetos. Porque realmente é muito potente a forma que você gerencia e você trabalha com os dados hoje das empresas. Então tem uma imensidão de coisas, e as pessoas, e essa experiência, né, que eu falei muito aqui, uma das tendências que a gente falou aqui foi a experiência que importa, né? No fim, a experiência da pessoa com aquilo é que foi fundamental para ter essa explosão. Na hora que você conectou a tecnologia com a experiência do usuário, foi fantástico, né? Isso chamou a atenção de todo mundo, né? Qualquer empresa hoje pensa em inteligência artificial. E eu até comentei na palestra aqui, a hora que as empresas colocarem a inteligência artificial como protagonista, ao invés de ser apenas uma ferramenta, o negócio vai mudar, as coisas vão mudar. Então, o que a gente coloca como aposta para as empresas aposte numa inteligência artificial que seja protagonista. Construa seus modelos de negócio, ou altere, ou mude seus modelos de negócio pensando em inteligência artificial. E isso vai salvar um bom espaço que você tem para isso. Bom, Calil, quando a gente pensa então, assim, quando você diz que a inteligência artificial ficou mais democratizada, mais popularizada, a gente está falando aí de chat GPT. Né? Então hoje a gente diz que talvez então o público ele chegue para as empresas e pergunte
Afinal de contas, o que você tem de inteligência artificial para me oferecer? É isso. O próprio chat GPT não é algo novo, né? Porque esse é o GPT-4, né? Uhum. Se não me engano. Sim. Então já teve algumas versões. Então essa inteligência generativa ela já vem sendo desenvolvida há algum tempo. E é verdade, o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a questionar esse tipo de tecnologia para as empresas. Então é uma preocupação que as empresas têm. Por que você não usou uma ferramenta de inteligência artificial para o meu atendimento? Por que você está, por exemplo, você está no Customer Care, por que você está me perguntando isso aqui de novo? Se eu já falei isso no primeiro momento, entendeu? Então tem coisas que o usuário, como sempre, vai ficar mais exigente. À medida que a tecnologia vai fazendo... Porque ele está mais consciente também, né? Exato. Ele já vinha com uma experiência melhor no passado, agora ele vai estar mais exigente com relação a isso. Isso chama a atenção das empresas. As empresas precisam prestar o melhor serviço para as pessoas. Não, por favor. Não, vai em frente. Não, e aí eu queria perguntar o seguinte, não, com relação ao Customer Experience, que é uma coisa que é um termo aí que está na moda já há muitos anos, na boca dos melhores gestores. Vamos colocar aí o cliente no centro. E a gente vê muito discurso e pouca realidade nas empresas. Não? Realmente colocar o cliente no centro das decisões não é uma coisa tão trivial nesse sentido. Não? Até porque não é one size fits all, né? Você tem que... hoje existe uma necessidade de personalização dos serviços e produtos muito grande. Estava dando um exemplo para as pessoas hoje que cada produto vira uma experiência digital hoje em dia, né? O teu carro virou uma experiência digital. Eu até comentei da minha filha que gosta mais do app do carro do que do próprio carro. Eu mesmo tenho um relógio aqui que vê horas, mas eu tenho um app que vê o quanto que eu respirei, o quanto que eu dormi. O relógio, por acaso, ele também vê horas, né? Por acidente ele vê horas, mas ele é uma experiência para mim, né? Ele virou uma coisa corriqueira do meu dia a dia. Porque, por exemplo, de manhã cedo ele me dá o relatório como é que foi meu sono. Eu fiquei curioso, todo dia, será que eu dormi bem essa noite? Ou será que eu não dormi bem essa noite? Então eu fiquei mais exigente. A hora que ele dá errado no meu sono, eu fico bravo. Eu não me preocupei com isso. Passei a me preocupar a partir do momento que essa informação estava disponível para mim. Então é isso que as empresas começam a ver, né? Então é muito personalizado. Voltando ao exemplo do relógio, eu posso construir a forma que eu quero. E tem, assim, milhares de formatos que você pode escolher. Fica até difícil de você escolher. Então o usuário fica exigente, porque também tem muito mais opção para aquilo. Então quando eu falo que todo produto vira uma experiência digital, as empresas hoje que fazem bens de consumo ou de produtos têm que pensar naquele produto, como ele vai se tornar uma empresa digital, uma experiência digital. Aí você vai falar, poxa vida, um salgadinho na gôndola do supermercado é um salgadinho na gôndola do supermercado. Não pode ser uma experiência digital. Eu posso ter uma forma de ter naquele supermercado o salgadinho que eu quero. Entendeu? Alguma coisa assim que você possa pensar. Da mesma forma, toda empresa é uma empresa digital também hoje, certo? Hoje toda empresa é uma empresa de dados. Exatamente. Então acho que e aí a beleza dessa história que você comentou o ChatGPT, eu falei, o ChatGPT ele capturou o momento em que a experiência se conectou à tecnologia com uma massa muito grande de dados e que essa massa muito grande de dados trouxe para perto do usuário. Claro que tem outros cuidados que você precisa ter. A gente, como eu comentei, vou antecipar um pouquinho, você me corta se eu estou falando muito, mas, por favor. Mas alguns cuidados você tem que ter, obviamente, porque uma empresa não é um usuário final. Então uma empresa ela tem preocupações regulatórias, éticas, coisas que ela precisa tomar cuidado com as informações que ela provê para os clientes dela. Então, por isso que a gente fala que a inteligência artificial também é importante a governança, é importante você saber exatamente quais são os dados que você está publicando, a forma que esses dados estão publicando. Então, não é um trabalho assim, publica o que... Eu mexi aqui, não sei se mexeu. Tudo bem. Publica qualquer coisa, não dá para ser assim, vai ter que ser algo bem mais efetivo do ponto de vista da informação que ali está constando, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Se alguém está pensando que vai sobreviver sem isso nos próximos 5 anos, acho que vai ser muito difícil. Na verdade, acho que a gente poderia dizer o contrário. Não,
Vê se você concorda comigo. Quem aplica isso daí vai crescer muito mais do que os outros nos próximos 5 anos? Sem dúvida. Eu acho que sim. As pessoas que souberem aplicar a inteligência artificial nos negócios, realmente priorizando a experiência, elas com certeza vão ter mais sucesso do que os outros, sem dúvida alguma. Cada vez mais essa tecnologia vai se aperfeiçoar. O que a gente tem hoje, ela vai melhorar. Vai ter mais pessoas fazendo isso, vão ter mais companhias aperfeiçoando a tecnologia. A própria IBM, já com o conhecimento do Optimus que a gente tem, porque todos esses casos que eu comentei foram casos que nós da consultoria implementamos, criamos com os nossos clientes bastante coisa envolvendo o Optimus e inteligência artificial. Então, tem também a experiência em fazer projetos desse tipo. Não é qualquer um que vai conseguir sentar e fazer um projeto dentro de uma corporação usando o Watson e inteligência artificial, no nosso caso o Watson X, né, que é a nossa IA generativa, tão facilmente, né, porque exige um certo conhecimento de como que esse negócio funciona quando você entra nas corporações. Eu acho que esse é o grande benefício que a gente pode dar para os nossos clientes, né? Já ter passado por isso antes. Certo. Eu queria abordar um outro assunto agora que apareceu no relatório do 7bets, que é a questão da sustentabilidade. Né? O relatório aponta aí que muitos executivos ainda acham que sustentabilidade e lucratividade são coisas que não conseguem conviver debaixo do mesmo teto. É verdade. Nós escutamos isso nas últimas pesquisas. Pois é. Por que a gente ainda vê isso em 2023? Não? E qual o caminho para melhorar essa compreensão? As pessoas têm que ver sustentabilidade como um negócio. Não só como algo regulatório, algo que eu tenho que fazer, porque daí ela vira um centro de custo. Quando na verdade ela pode ser um negócio para melhorar o teu produto, ela pode ser um negócio para melhorar o teu serviço. A partir do momento que ela for encontrada esse ponto do negócio, eu acho que as empresas vão começar a mudar. Hoje eles já sabem a necessidade disso, eles sabem a importância de ser empresa sustentável. Não sei se mais por ser algo regulatório, principalmente em quem tem ações na B3, né? Mas como o que eu posso obter com o fato de ser mais sustentável. E aí vamos ampliar um pouco mais a sustentabilidade, vamos falar de ESG como um todo, né? E aí a gente está falando de environmental, social e governança, né? Governança, você vai sempre ter uma empresa mais ética, você vai saber como governar melhor seus negócios. O social, que é super importante no final dessa história, porque é você criar habilidades, que a sua empresa seja capaz de criar habilidades para o mercado, por isso você cresce, aumenta a capacidade da população, cresce os mercados e educa mais as pessoas. E o environment, que é o caso que a gente está falando de pegada de carbono, a redução de pegada de carbono, os compromissos que as empresas têm. Eu acho que isso é importante, entenderem, e isso também é algo que a inteligência artificial generativa vai poder ajudar. Porque muitas empresas já definiram muitas metas, porque precisavam definir, e não sabem muito como utilizar os dados que elas têm hoje disponível dentro da casa deles para atingir essas metas. Então isso também vira um pouco de paradoxo, né? O pessoal começa a olhar isso muito como custo, quando na verdade você tem dados tão ricos ali dentro. Exato. Que você pode transformar isso até em um negócio para você. Eu acho que essa é a pegada da sustentabilidade. Não vai ter como escapar disso. Você consegue reduzir a energia, o gasto de energia que você tem, você com certeza vai conseguir reduzir sua conta de luz, ou de energia, de ar-condicionado. Então, muita coisa ambiental. É uma questão de conscientização mesmo, né? De compreensão. E eu acho que as empresas têm que contar essa história para a população, para a grande massa de funcionários que as empresas têm. Eu acho que isso fica muito na governança da empresa, no conselho, nos executivos, e passa pouco para a população em geral. Eu acho que essas pessoas, se elas tiverem noção disso, elas vão poder aplicar melhor na prática. Mas aí também não, a liderança precisa saber disso. A gente estava falando do relatório aí, que o relatório fala que a liderança parte da liderança, pelo menos ele não tem essa consciência. Exatamente. Então a liderança começa da liderança, e a liderança tem que decantar isso para a empresa como um todo. Né? Um outro aspecto que aparece também no relatório é a questão do metaverso. Verdade. Que é que 2022
Só se falava do metaverso, que o metaverso ia mudar o mundo, ia revolucionar as relações enfim, do mundo do trabalho, da relação com o consumidor e de como as pessoas iam fazer o seu trabalho, etc, etc. E no final das contas, até hoje, a gente vê o metaverso entregando muito pouco. É verdade. Né? Muito pouco. Mas entrega, tem coisas que são importantes. Até eu falei do exemplo da reconstrução da igreja de Notre Dame, que foi utilizada na obra, que era uma obra de alto risco, né? Pegou fogo numa estrutura muito antiga, né? Então, imagina você trabalhar numa obra dessa. Muitas das coisas que foram colocadas na catedral foram feitas de uma forma virtual, numa realidade aumentada. E essa realidade aumentada permitiu a você tomar algumas precauções na hora de colocar em prática no mundo físico. Então, quando a gente fala da tendência do metaverso, o metaverso não pode ser esquecido. Ele pode sim ser usado para complementar e melhorar condições do mundo físico. Condições de segurança, condições de produtividade, condições de... E eu até mandei esse caso para minha filha mais velha que está fazendo arquitetura. Né? Dá uma lida nisso aqui, olha que coisa interessante. Para todo mundo pensar em colocar para uma obra. Você usar uma coisa aqui, você consegue fazer essa realidade e transportar. Imagina o quanto de risco de errar alguma coisa, de um erro de cálculo. Mitiga muito risco. Você vai ter uma obra mais barata de repente, que pode até aumentar o lucro da empresa, e você pode baixar o preço do teu produto. E você vai ter uma exatidão e uma precisão maior. Foi isso que esse caso da igreja de Notre Dame mostrou, porque em menos de 3 anos, 4 anos que aconteceu, no meio de uma pandemia no meio, ela foi reconstruída. Agora, para virar um produto de massa, né? Falta. Metaverso, você está falando? Metaverso. Eu acho que ele, antes de virar um produto de massa, ele vai acabar tendo que ser adotado por algumas corporações. Agora, o que falta, talvez, é justamente o negócio da experiência. Hoje, a gente pensava em metaverso, pensava muito em gamer, né? Game, que já é uma experiência, né, do pessoal. Mas eu acho que na hora que você tiver que aplicar para a vida prática, ele vai mudar um pouquinho a experiência. Então, começando a fazer esse tipo de coisa em alguns segmentos específicos, eu acho que os usuários vão começar a adotar... eu nem sei se ele vai se tornar tão de massa como a inteligência artificial é hoje. Pois é. Não sei se ele vai tornar tão massa que vai gerar esse tipo de coisa, mas com certeza vai ter Tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é o custo de entrada, não é tão de hardware mesmo. Ela consome bastante recurso. E acho que vai continuar consumindo, né? Mas eu digo para o usuário final, assim, né? Tem que, no caso do metaverso, tem que adquirir um equipamento que custa milhares de reais. Isso, infelizmente, ainda é um aspecto que atrapalha um pouco aí. Eu acho que o custo realmente da tecnologia ainda é muito mais alto do que o usuário final pode arcar pode pagar. Assim como o celular era alto custo lá no começo. Talvez daqui a 10 anos, quem sabe, né? A gente vai ver os óculos aí custando uma coisa bem mais acessível, né? Exatamente. E se tiver alguma coisa que realmente traz uma experiência interessante para o usuário, por que não, né? Porque não adianta nada ser barato também não trazendo nenhuma experiência. É isso. Não adianta nada. E cai no esquecimento, que ninguém vai usar. Outro aspecto que também, estou pegando aqui alguns aspectos que eu fui pescando do relatório também, não? Com relação às pequenas e médias empresas, não? A gente vê muito isso, fala, nossa, grandes empresas, grandes corporações já estão se beneficiando. Os pequenos, não? Eles já conseguem se beneficiar, por exemplo, da internet das coisas para justamente coletar dados, fazer uma análise de dados e oferecer uma oferta melhor para os seus clientes? Eu acho que vai ter, porque as empresas menores são mais sensíveis a custos, né? Né? Não que uma empresa grande não seja, mas o volume é muito maior, né? Mas uma empresa menor é muito sensível a custo. E eu acho que vão aparecer plataformas de baixo custo que vão permitir essas empresas. Já está aparecendo, tá? Eu só não me lembro o nome das plataformas, já li sobre isso. Acho que foi no último relatório do Gartner, se não me engano, alguma coisa sobre isso. Onde algumas plataformas de baixo custo já começam a aparecer para uso de inteligência artificial generativa. Então, eu acho que de qualquer forma, vai ser uma tendência que vai acontecer, porque os modelos vão ser repetidos para isso, entendeu? Não sei se com todas as funcionalidades que existem hoje, mas alguma coisa vai ter
no futuro próximo aí, por exemplo, que vai poder pegar para poder atender às necessidades de empresas menores. Um outro ponto que eu achei bastante interessante no relatório é quando diz que 90% dos executivos de alto escalão eles afirmam que as suas empresas estão sendo afetadas por escassez de recursos, de habilidades, de talentos, e que as empresas, inclusive, precisam se adaptar a essa nova realidade, inclusive questões aí de flexibilizar a qualidade de vida, o equilíbrio de qualidade de vida, né, dos seus profissionais. Por outro lado, o que nós estamos vendo, principalmente desse ano, do começo desse ano para cá, não, é, por exemplo, um endurecimento das relações de trabalho, e eu acho que isso aparece com muita força com as empresas querendo que os seus funcionários voltem para o escritório. Não é uma contradição isso, não? Ou fala-se uma coisa e depois se executa outra? Novamente, essa questão de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Existe uma contradição nisso? Eu não sei se existe uma contradição, Paulo, ou se é assim, assim, a maior parte, eu vi um relatório em algum lugar, alguma coisa no relatório, que os executivos, embora sejam cobrados, precisem entender o futuro da empresa, eles são cobrados mensalmente ou trimestralmente ou anualmente. Então tem um período que eles têm que entregar resultado. Eu acho que tem algumas situações em que o trabalho presencial ele é importante. Eu questionei muito isso na época, porque eu achava que a cultura da empresa talvez perdesse um pouco o sentido com as pessoas não pisando dentro da empresa. Eu cheguei durante a pandemia a contratar 25% da força de trabalho e as pessoas só foram pisar na empresa 2 anos depois, porque não podiam, né? Mas, de fato, eu não perdi a cultura da empresa. A cultura da empresa ainda estava embutida nas pessoas que já eram da empresa. E aí teve um processo da gente fazer com que esses 25% de força de trabalho também adotassem a força de trabalho, a cultura da empresa naquele momento. Eu acho talvez importante você balancear isso. Não é nem para um lado nem para o outro. Tem que criar alguma coisa que seja importante. Porque assim, o cara que tem saído da faculdade, não tem tanta experiência, talvez o contato pessoal seja importante para ele, entendeu? Mas assim, não adianta esse cara ir todo dia para a empresa e o cara que vai fazer o contato para ele não vai estar lá, porque esse cara vai ter um trabalho híbrido. Então, se você combinar essas duas coisas, porque a pessoa também tem que receber um pouco de conhecimento, e é muito mais fácil você receber conhecimento pessoalmente do que por videoconferência. Então, a gente está falando de obrigar as pessoas a voltarem então, talvez para o trabalho, mas talvez tenha um balanço entre alguns dias da semana. Modelo híbrido, né? Um modelo híbrido. Parece que é um modelo vencedor aí, pelo menos nas funções que permitem isso. Exatamente. Então, isso ajuda, principalmente ao profissional que está saindo hoje da faculdade, da universidade, que está tendo que entrar numa corporação, para se adaptar mais rápido, para ter mais rapidez de conhecimento e absorção do conhecimento. Mas não necessariamente o cara precisa todo dia para a empresa. Pode ter um equilíbrio bom para isso, né? E isso é possível. Então, assim, acho que é uma forma de trabalho que as empresas têm que olhar. Eu acho que tem mais coisas que, inclusive, que eu comentei, né? Que é você começar a contratar mais por habilidades até do que qualquer outra coisa. Mais importante, aquilo tudo que você já fez na tua vida, que você entregou na tua vida, do que se você não tem um título extremamente importante. Mas o teu conhecimento prático daquilo que você já fez é mais importante para mim. Então, as suas habilidades. Eu não vou ter muito tempo para ficar testando e tal. Então, é importante esse conhecimento prévio, né? Mesmo pessoas com pouca experiência corporativa já podem ter tido uma experiência em projetos no passado, que pode ser bastante útil para a empresa, né? Isso implica uma mudança na maneira como as empresas contratam, né? Porque hoje, ainda nós vemos muita contratação focada em hard skills, né? É isso aí, exatamente. Então, por isso que a gente está falando que é uma aposta. Tem que mudar realmente para mais pelas experiências. Soft skills também é muito importante para compor aquele profissional que é o profissional que vai ser esse profissional da nova geração. Não é muito fácil, você ter que fazer algumas mudanças internas para esse tipo de coisa,
mas eu acho que é para onde o caminho vai. E a empresa também tem que pensar em criar coisas que sejam protagonistas, porque a pessoa que é muito boa, ela vai querer que a empresa tenha os mesmos valores dela, entendeu? Uhum. Os valores dela. Se ela for uma pessoa inovativa, que gosta de pensar, que gosta de criar, ela vai querer trabalhar numa empresa assim. Sim. Ela não vai querer trabalhar numa empresa que quer só manter o status quo. Ela quer sim uma empresa que vai crescer, que tem projeção de crescimento. Isso muda um pouco a forma, né? A ambição da pessoa que você está contratando também passa a ser importante nesse processo. Para encerrar a nossa conversa, aí, na verdade, eu queria ampliar essa pergunta. Nós falamos aqui de um monte de boas práticas, nós temos visto aqui no evento, né, um monte de boas práticas que as empresas devem adotar, as tecnologias, a inteligência artificial, nuvem e tudo mais. Não? Mas até resgatando um pouco do que está no próprio relatório, a gente vê aí ainda um desalinhamento, não? Da prática e da teoria, digamos assim. Não? Qual é o caminho, então, para as empresas? Não? Quem é responsável para fazer essa conscientização? Qual é o caminho? Qual que é o gargalo? A gente pode dizer, nossa, talvez aí seja uma questão de que a gestão esteja, vou colocar entre aspas aqui, antiga, ou o pessoal muito focado no lucro imediato e não percebe os benefícios disso. Qual é o caminho por que as empresas não fazem isso? Será que está todo mundo falando? E qual é o caminho para que elas façam esse salto de qualidade? É uma boa pergunta e é difícil de responder, porque isso varia muito, né, de mercado, de indústria, do tipo de empresa e até do tipo de país que você está, né? A cultura do país também é fundamental para isso, né? Mas eu acho que parte realmente da cúpula da empresa, da governança do conselho da empresa, é gerar uma estrutura, gerar uma cultura de inovação, de criação. Porque se realmente você criar alguma coisa, porque assim, por exemplo, tem empresas que você faz 1000 projetos, você aproveita um. Mas você não mata a pessoa por ela ter tentado fazer 1000 projetos, de repente esse um vai dar um belo resultado depois. Agora, tem empresas que o cara faz 2 projetos, o cara já tira, porque, pô, você fez 2 Um projetos. dá certo e um dá errado e aí é demitido por isso. Entendeu? Então, assim, depende muito disso. Tem empresa que não se importa, o cara vai errar 1, 2, 3, 4. Se o cara é bom, e se o cara realmente mostra, se as pessoas, cara, o grupo, ou o que seja, né, profissionalizando, é bom, e você tem confiança naquilo que ele está buscando, vale uma aposta. É uma questão de uma cultura de correr riscos, então? É isso. Acho que tem que se correr riscos. As empresas, às vezes, gostam de correr riscos? Não gostam. É muito difícil. É muito difícil você optar por correr mais riscos, né? Porque o mercado às vezes não perdoa muito erro em sequência. Mas você tem vários exemplos de empresas que você... eu tenho até uma aqui na minha cabeça, mas eu não vou falar porque eu não sei se eu posso falar. Mas de empresa que você tinha desaparecido e de repente apareceu com a IA generativa. Tem uma aqui que está aqui, na minha cabeça aqui. Só não vou falar o nome da empresa, mas de repente voltou a ser protagonista num mercado que ninguém naquele momento falava mais, entendeu? Provavelmente tentou várias coisas, de repente acertou. E nesse acerto teve que ter aprendido naqueles erros para poder acertar dessa vez. Então voltou para o protagonismo de uma hora para outra. Eu acho que é isso, acho que é correr o risco, mas também correr o risco fazendo as apostas que você acredita que seja. Né? Claro, não é correr de uma maneira inconsequente assim, não fazer... Não é uma aposta de sorte, né? O cara alguém vai não é jogar na loteria. Não é uma loteria, exatamente. Então, mas é curioso, né, que eu costumo dizer que toda criança sabe disso. A gente nasce sabendo correr riscos. Não? A gente parece que a gente esquece ao longo Mas a criança vai sendo moldada a parar de correr riscos. Até o próprio sistema de ensino, acho que... o nosso sistema de ensino, né, que tem a prova lá, se você erra, né, você repete de ano. Não, quer dizer, você é punido pelo erro. Né? Eu acho que o sistema de ensino é uma das coisas que vai ter bastante modificação nos próximos anos. Nosso sistema de ensino é um sistema bem antigo. Né? Por mais que você mude os métodos, você ainda tem uma forma de seguir esse sistema de ensino. E não só aqui no Brasil, acho que até mundialmente isso. Não estou falando que isso é um problema só no Brasil, não. Acho que é um problema mundial. Vai ter que se repensar um pouco na forma que você
você educa as pessoas, né? Incentivar mais os erros, mas a pessoa tem que ser erro, assim, que faça, que ela está tentando, Erro né? construtivo. Tentando, erro construtivo, vai. Boa definição que eu fiz. Uhum. E eu acho que isso vai ter bastante mudança nos próximos anos. Espero para melhor. Também Tem um espero. monte de gente com teorias de que as próximas gerações nem vão precisar de escola, mas eu não quero seguir isso, não. Eu acho que a escola sempre é necessária, Eu mas acho que a também escola certamente vai ser diferente. Provavelmente. Eu também tenho esse pensamento. É isso, Paulo. Muito bem, Calil, obrigado. Agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Tá joia. Pessoal, é isso. Obrigado por nos acompanhar e continuamos falando aí sobre inovação. Sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Até a próxima.